Há 10 anos, uma operação conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal abalou as estruturas da política brasileira. Durante a investigação, a Polícia Federal encontrou na casa de Youssef um documento com toda a numeração de processos em andamento na Justiça Federal do Paraná, onde teve início a Operação Lava Jato. Alberto Youssef é réu em processos pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, em esquema que, segundo a Polícia Federal, movimentou 10 bilhões de reais. Ontem, dia 17 de março, a Operação Lava Jato completou 10 anos da deflagração da sua primeira fase de investigação. Tudo começou envolvendo um doleiro, Alberto Youssef, um ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, um carro e um posto de gasolina. E foi justamente por causa desse posto que a operação ganhou o nome de Lava Jato. Por meio de Alberto Youssef, os investigadores chegaram a Paulo Roberto Costa, levado à diretoria da Petrobras pelo deputado José Janene, morto em 2010. Na época, a estimativa era de que os esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas movimentaram 10 bilhões de reais. A prisão do ex-diretor da Petrobras desencadeou uma série de descobertas sobre improbidades e fraudes na estatal. A investigação revelou que áreas sensíveis foram loteadas por partidos políticos entre 2003, no primeiro governo Lula, e 2014, no governo Dilma. Segundo a Lava Jato, formou-se um cartel de empreiteiras que pagavam propinas e se apossaram de contratos bilionários. As relações premiadas eram devastadoras. A operação atingiu grandes empreiteiras brasileiras como a Odebrecht, Andrade Gutierrez e a OAS. Os presidentes das empresas foram presos, o que fez com que a percepção sobre a impunidade pudesse mudar no Brasil. Em seu primeiro ano, a Lava Jato focou nessas empreiteiras e seus executivos, como o vice-presidente da Mendes Júnior, Sérgio Cunha Mendes. A Polícia Federal, por ordem da Justiça, prendeu também os diretores da Petrobras, principalmente os ligados ao PT, como Renato Duque. Fato curioso é que quando ele foi alvo de buscas em sua casa, ligou para o advogado e questionou: que país é esse? Tem mandado de prisão temporária. Você não vai falar nada. A gente vai atacar essa decisão temporária, não sendo crime hediondo, que é o seu caso. Você está dizendo que eu estou indo para o Paraná, cara. O que é isso, cara? Que país é esse? É um absurdo, mas não adianta. Mais tarde, Duque admitiria que embolsou altas somas de dinheiro em troca de favores na estatal. Foi a partir daí que a figura de um juiz começou a ganhar os noticiários. Sérgio Moro, titular da Vara de Curitiba, responsável pela operação, se tornou uma espécie de baluarte contra a corrupção. Se esses crimes não têm uma resposta institucional, a tendência é eles crescerem, né? E nós temos um passado de impunidade que é uma prova viva disso. Mas a redução de impunidade pelos processos judiciais não é a condição suficiente para se superar esse quadro. Quem não se lembra do famoso embate entre o magistrado e Lula durante um depoimento sobre o triplex do Guarujá? O que me deixa pasmo, doutor Moro, é que eu estou sendo acusado do segundo prédio que eu não requeri, que não é meu, que eu não aceitei, portanto eu não podia aceitar uma coisa que não era minha, sabe? Como se fosse meu. Se nós formos discutir aqui, não seria bom para o senhor. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Não vou interromper eu aqui. Eu vou continuar certo, esperando que a justiça faça justiça nesse país. Perfeito. Em seus primeiros anos, houve um empenho em aprovar as delações premiadas daqueles que foram presos. Ao todo, foram fechados 200 acordos, o que provocou protestos de advogados de defesa que diziam que Sérgio Moro mandava prender para forçar confissões sobre os crimes e delações de outros envolvidos. Na minha opinião, eles precisam ser processados criminalmente. Moro e Dallagnol atuando em processos que nem eram mais da competência deles, porque o processo estava na vara de execuções, porque os investigadores, promotores e o juiz cometeram crimes na investigação. Partiram para um vale-tudo, né, em que os fins justificavam os meios.
Além disso, as defesas reclamavam que os delatores não apresentavam provas daquilo que era falado. O relato mais impactante sobre fluxo de dinheiro ilícito durante a Lava Jato ficou a cargo da Odebrecht. A empreiteira elencou 415 políticos de 26 partidos nos anexos que entregou à Força Tarefa. Operação Lava Jato, agora o empreiteiro Marcelo Odebrecht prestou depoimento hoje para o juiz Sérgio Moro. Ele confirmou que o ex-ministro Antônio Palocci era o italiano e o ex-presidente Lula era o amigo nas planilhas de propina da construtora. Um grupo de 77 executivos confessou detalhadamente a existência de um departamento chamado de Setor de Operações Estruturadas, que corrompia agentes públicos e financiava partidos e campanhas no Brasil e no exterior. A Odebrecht foi responsável por 2 denúncias contra Lula. Emílio Odebrecht, patriarca da empreiteira, e seu filho Marcelo, o presidente à época da Lava Jato, fizeram longos relatos aos investigadores. O patriarca da família Odebrecht disse que mantinha reuniões com o ex-presidente e que o petista pedia contribuições. Existia uma relação cerimoniosa. Apesar da relação de confiança, não existia efetivamente algo onde a gente conversasse sobre valores. A empreiteira OAS foi pivô de uma terceira acusação contra o presidente, que o levou à prisão por causa de um triplex no Guarujá, litoral de São Paulo. Atenção, novas informações sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro por corrupção e lavagem de dinheiro na ação sobre o triplex do Guarujá. Por causa das delações, o petista ficou preso durante 580 dias na Polícia Federal em Curitiba. Em 2021, as sentenças que condenaram Lula foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, que viu incompetência de Sérgio Moro para julgar o caso e apontou parcialidade do ex-magistrado. E no mérito concedo a ordem, a fim de reconhecer a suspeição do então juiz Sérgio Moro na condução da ação penal número tal, que tramitou na 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, decretando, por consequência, a nulidade integral de todos os atos processuais levados a cabo no mencionado feito. Além da anulação de sentenças de Lula, o Supremo passou a rejeitar sistematicamente denúncias da Procuradoria-Geral da República. Em dezembro passado, os ministros não aceitaram uma acusação contra o senador Ciro Nogueira, ex-ministro de Jair Bolsonaro, por suposta propina de 7,3 milhões de reais da Odebrecht. Mas antes da Operação Lava Jato entrar em declínio, diversos políticos foram presos além de Lula. Na manhã do dia 21 de março de 2019, quando deixava sua casa na zona oeste de São Paulo, Michel Temer foi preso na Operação Descontaminação, desdobramento da Lava Jato no Rio. Foi preso hoje em São Paulo o ex-presidente da República, Michel Temer. A ordem da prisão partiu do juiz federal Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio de Janeiro. Temer passou 4 noites preso preventivamente até conseguir um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e se tornou o segundo ex-presidente preso na Lava Jato. No total, foram recuperados cerca de 2 bilhões para os cofres públicos por meio de acordos de delação premiada e de leniência homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a partir de 2018, a Lava Jato sofreu diversos reveses, quando o então juiz Sérgio Moro aceitou o convite de Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Sérgio Moro é o 5º ministro confirmado para o governo de Jair Bolsonaro. Vai comandar a pasta da Justiça, que será turbinada com a inclusão de órgãos de transparência e controle. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou que deu ao juiz da Lava Jato carta branca para combater a corrupção e o crime organizado. O movimento abriu espaço para especulações sobre as intenções do ex-juiz e dos procuradores da Força Tarefa do Ministério Público Federal, baseada em Curitiba. Em 2019, um fato colocou uma pá de cal na operação.
após o vazamento de mensagens trocadas por procuradores e Moro. O conteúdo chamado de Vaza Jato foi revelado pelo site The Intercept Brasil e indicava uma parceria entre o então juiz e os procuradores na condução da Lava Jato. Esta proximidade, na avaliação de ministros do Supremo, violou a Constituição e regras básicas do direito. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo, porque se trata de algo extremamente grave. Os ministros do STF iniciaram um movimento de contenção de danos para evitar que a imagem do judiciário fosse arranhada pelas polêmicas de Curitiba. A partir daí, as ações penais que haviam levado à condenação de Lula e também do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e de outros investigados, caíram uma a uma. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, revogou a prisão domiciliar do ex-deputado Eduardo Cunha, decretada na Operação Sepsis. Na semana passada, o TRF-4, com sede em Porto Alegre, já havia revogado uma outra prisão de Cunha, decretada na Operação Lava Jato. A Corte também barrou as conduções coercitivas, método corriqueiro empregado pela Força Tarefa, e também afirmou a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar ações de corrupção relacionadas ao Caixa 2 de campanha. O STF mudou o posicionamento sobre a prisão de réus condenados em segunda instância, ao proibir a execução da pena. Antes do esgotamento de todos os recursos judiciais, os ministros beneficiaram diretamente Lula, que foi solto e pôde participar das eleições de 2022, se tornando presidente pela terceira vez. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. O Supremo também tirou da vida política outro personagem importante da Lava Jato, Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato no auge da operação. O procurador ficou famoso principalmente por usar um PowerPoint para explicar as investigações contra Lula. A afirmação "não temos prova, temos convicção" e o uso de imagens em PowerPoint pelo Ministério Público Federal para explicar a denúncia contra o ex-presidente Lula foram tão absurdas e sem noção que imediatamente se transformaram em piada e viralizaram na internet. A apresentação gráfica, considerada amadora, rapidamente foi transformada em memes nas redes sociais. Por causa da sua popularidade após o escândalo das mensagens vazadas, Deltan deixou o cargo de procurador e foi eleito deputado federal. Mas sua vida no parlamento não durou muito. No ano passado, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral entenderam que ele cometeu irregularidade ao pedir exoneração do cargo de procurador da República, enquanto ainda respondia a procedimentos administrativos internos. O poder que os tribunais têm de me derrubar é o mesmo poder que tinham os irmãos de José quando venderam o escravo para o Egito. O poder que eles têm ao me caçar é o mesmo poder que Pilatos tinha ao mandar Jesus para a morte. Essa história não acabou. Esse capítulo não é o capítulo final. Recentemente, a Lava Jato sofreu outra derrota no STF, após o ministro Dias Toffoli anular acordos de leniência de empresas envolvidas em casos de corrupção. O magistrado atendeu o pedido de advogados de defesa que alegaram terem sofrido pressão para assinar esses acordos. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento de multas do acordo de leniência da empreiteira Novo Honor, a antiga Odebrecht, firmado juntamente com a Lava Jato. É importante lembrar que durante a Operação Lava Jato, nunca houve denúncia de que as empresas sofreram pressão ou assédio por parte dos investigadores. De uma operação tida como exemplo de combate à corrupção, inclusive ganhando as telas do cinema e das plataformas de streaming,
Quem iria imaginar que uma casa de câmbio fureca em cima de uma lava-jato movimentava os recursos da campanha presidencial mais rica da história desse país? Vai rodar todo mundo. A Lava Jato passou a acumular denúncias de abuso e teve um final aquém do esperado da sua empreitada contra a corrupção no país. Em 20 segundos, vamos bater um papo com a repórter do Estadão, Júlia Afonso, que acompanhou a Operação Lava Jato desde o seu início. Já voltamos. Roberto Braun, diretor de comunicação da Toyota do Brasil, fala no podcast Estadão Notícias sobre os benefícios do híbrido flex para a transição energética e também do potencial do país como protagonista na descarbonização. Estadão Notícias. Para a gente falar mais sobre esses 10 anos de Lava Jato, seus legados, reveses, as controvérsias, nós convidamos aqui para uma conversa a repórter do Estadão, Júlia Afonso. Ela esteve nessa cobertura desde o princípio, desde o início da Operação Lava Jato, até seu término no ano de 2021. Seja bem-vinda, Júlia, tudo bem? Tudo bom, Emanuel? Tudo bom, ouvintes? Que bom estar aqui. Bom, Júlia, começar buscando um pouco lá dos primeiros anos de Lava Jato, né, quando ela estava, digamos, mais consagrada, né, no imaginário popular, e te perguntar o que explica, né, olhando agora 10 anos depois, o que explicou aquele sucesso inicial da Lava Jato, né, já que ela atingiu figuras tão poderosas, né, da política e mesmo do universo corporativo. Por que a Lava Jato emplacou, Júlia? Olha, Manuel, a gente pode começar um pouquinho com um cenário, contando que a Lava Jato ela começou com uma investigação sobre doleiros e um posto de gasolina aqui em Brasília, que é até um endereço que deu origem ao nome da operação. Não começa com as figuras tão poderosas assim, ela começa, na verdade, com uma operação que está ali investigando os doleiros, lavagem de dinheiro, um posto de gasolina, só que com o Alberto Youssef, depois da prisão dele, né, eles acham um vínculo com o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, o Paulo Roberto Costa. 3 dias depois da prisão do Youssef, a Polícia Federal prende, então, o Paulo Roberto, porque ele havia ganhado um carro importado do Youssef. E é a partir da prisão do Paulo Roberto que a Lava Jato começa a puxar esse novelo de uma corrupção confessa, né, por ele e depois por outros funcionários do alto escalão da estatal, uma corrupção que acontecia ali dentro sobre contratos de obras com grandes empreiteiras. E aí a gente vê, assim, pela Lava Jato, dá um pulo para novembro de 2014, que é a primeira fase, assim, de proporções inéditas no Brasil, que a Lava Jato prendeu e fez buscas contra os maiores empreiteiros do Brasil. E aí, então, nesse 2014, que a gente tinha ano de eleição, a gente tinha Copa do Mundo no Brasil, a Lava Jato estava engatinhando, né? Uhum. E aí, no ano seguinte, você tem o ano, né, o segundo mandato da ex-presidente Dilma, e aí que a Lava Jato começa a esquentar mais, porque em 2015 ela prende o tesoureiro do PT, o João Vacari, ela prende também o ex-ministro Zé Dirceu, e aí que ela começa a pegar esses grandes nomes, né, da política nacional. Então, nesse 1 ano e meio de Lava Jato, ela foi ganhando apoio popular. E a gente lembra aqui também daquelas manifestações de 2013, a população vinha falando muito sobre corrupção no Brasil, era um tema popular. Então, a Lava Jato ela vai ganhando corpo, vai ganhando apoio popular, e aí, quando ela vai chegando em políticos assim mais graúdos, vamos dizer, ela já era uma operação muito consolidada. Entendi. Quer dizer, havia um caldo de cultura, como você muito bem frisou, né, desde ali de 2013, na sociedade brasileira, de um certo esgotamento, né, das respostas que a classe política tentava dar diante dos problemas do país. Então, um pouco a Lava Jato serviu quase como uma espécie de lavar a alma desse brasileiro que não via luz no fim do túnel dos problemas, especialmente relacionados à corrupção, né, Júlia? Exatamente. E a Lava Jato, ela teve muitas fases, muitas operações.
Então, o brasileiro ia acompanhando semanalmente, mensalmente, os capítulos dessa novela, né? A gente tem publicado no Estadão algumas reportagens sobre os 10 anos da Lava Jato, e a gente entrevistou uma cientista política, a Fabiana Rodrigues. Ela é autora de um livro sobre a Lava Jato e ela traz um ponto também interessante sobre esse apoio popular, né? Ela fala que os atores da Lava Jato, eles sabiam que esse apoio popular era necessário, que isso desgastava os alvos, desgastava o governo, desgastava as elites, e eles souberam lidar com isso e usar da forma como eles achavam melhor para conseguir esse apoio, né? Júlia, há um risco, né, 10 anos depois, de se acreditar que a Lava Jato não teve êxito, né? Como se aqueles esquemas de corrupção que foram revelados pela operação não tivessem ocorrido na Petrobras e com o envolvimento das empreiteiras. Te pergunto, o que ficou de concreto, de legado positivo em relação a este aspecto, né? Porque tem, claro, todos os desdobramentos políticos, mas em relação a revelar as práticas que ocorriam no Brasil até ali. A gente pode falar um pouco assim do começo da Lava Jato e de um tipo de investigação que foi inovador, vamos dizer assim, né? Havia uma força-tarefa do Ministério Público Federal dedicada a um caso, e aí você reunia a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Receita, peritos, o próprio COAF, e isso é um legado importante, porque mostra que para você investigar um caso profundamente, esse tipo de estrutura, né, da parte ali dos investigadores, ele dá uma agilidade, ele traz conhecimento de diferentes órgãos, e dá uma agilidade à investigação e permite que essas investigações elas possam ser aprofundadas. Eu acho que esse é um legado bacana, né? Que se em outro momento o Brasil vivenciar uma grande investigação contra a corrupção, eu acho que isso fica como um legado bacana. Uhum. E quando e como a Lava Jato começou, digamos, a ruir, a perder a sua credibilidade? Quais foram os pecados cometidos aí pela Força Tarefa, Júlia? Olha, a gente tem 2 momentos assim que são bem importantes, né? A gente ali em 2018, ou seja, a Lava Jato tinha uns 4 anos e meio, quando então o juiz Sérgio Moro, que conduzia ali os depoimentos, né, as condenações, as sentenças da operação, ele aceita o convite do Jair Bolsonaro, que tinha acabado de se eleger presidente, para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o que é importante? Porque isso foi um movimento político, né, do Moro, que havia condenado, na época, o ex-presidente Lula, né, tirando o Lula das eleições daquele ano. Então ele abre espaço para todo tipo de especulação sobre quais eram as intenções dele, dos procuradores que estavam formando aquela força-tarefa. E a gente tem um outro momento, que eu posso dizer que foi em 2019, né, que foi um grande revés, porque o site da Intercept Brasil, ele então revela mensagens que haviam sido acessadas por um hacker, ele torna pública essas mensagens, que indicavam uma parceria do Moro com os procuradores na condução da Lava Jato, né? E essa proximidade depois foi julgada, avaliada pelos ministros do Supremo, que acharam que essa proximidade violava a Constituição e as regras básicas do direito. Então, esses 2 momentos, né, a ida do Moro para o governo Bolsonaro e as mensagens acessadas pelo hacker, eu acho que são 2 momentos cruciais em que a Lava Jato começa a ruir. Em relação a esse aspecto da Vaza Jato, né, que ficou conhecido como Vaza Jato, o Supremo foi muito, no começo aderiu à Lava Jato, né, e tomou decisões ali que permitiu com que a força-tarefa funcionasse até de maneira rápida, mas depois se tornou, e também com declarações públicas de vários ministros, né, dizendo estupefatos, né, com os casos revelados ali pela Lava Jato, né, e da necessidade de que se investigasse para valer a corrupção no país. Mas depois, esse mesmo Supremo se torna super crítico e refratário à força-tarefa. Essa mudança de ventos tem a ver com esse capítulo de 2019 ou isso veio sendo alimentado antes, Júlia? Exatamente. Como você bem falou, o Supremo ele foi um avalista muito importante da Lava Jato. Ali, a partir da metade de 2014, a Lava Jato começa a ganhar um pouco de força. O Supremo, então, vai corroborando as ações, né, que estavam sendo tomadas lá em Curitiba. Em 2015, o ministro Gilmar Mendes chega a dar declarações de apoio à operação, né? O ministro esse que depois se tornou um crítico severo dos procuradores de Curitiba, dizia que os procuradores estavam de limites.
Então, essa mudança de ventos, ela ocorre mesmo depois dessas mensagens da Vaza Jato, né? E ali os ministros começam um movimento para conter danos. Né? Eles estavam querendo evitar que a imagem do judiciário fosse arranhada por conta desses diálogos polêmicos dos procuradores de Curitiba, né? E aí o Supremo começa a ter várias ações, barra condições coercitivas. São várias ações ali do Supremo que, enfim, mudaram aí os ventos. Eu me recordo que uma das coisas mais discutidas, né, ao longo do processo da Lava Jato, que foi fundamental para que a Lava Jato funcionasse, foi o Instituto da Delação Premiada. Queria um pouco te ouvir sobre as transformações que a Lava Jato acabou impactando no sistema judiciário, e se a própria delação premiada ganhou um outro caráter no pós-Lava Jato, Júlia. Esse é um ponto curioso, assim, né? Porque a delação premiada ela é regulamentada pela Lei das Organizações Criminosas de 2013, durante o governo Dilma Rousseff, e depois ela vira um dos pilares da Lava Jato contra o PT. Coisas curiosas que acontecem. Sim. Né? Então, a Lava Jato começa a usar muito as delações premiadas. A questão da prisão em segunda instância também, em 2016, o Supremo autoriza a prisão em segunda instância, muito ali amparado pelo sucesso da Lava Jato, mas depois, em 2019, volta atrás e decide que a pena só deve começar a ser cumprida. Enfim, a Lava Jato provocou algumas mudanças, mas que depois houve uma reação da classe política, vamos dizer assim, né, depois desse revés da Lava Jato, e até o Instituto da Delação Premiada, ele sofre algumas alterações aí, como na esteira dessas mudanças que a classe política vem promover como uma reação à Lava Jato. E houve outras transformações também nessa linha de penal, digamos assim, né, de como as forças-tarefas precisam funcionar, não houve, Julião? Houve o PGR, Augusto Aras, né, ele acaba com as forças-tarefas, ele transforma esses grupos, então, em GAECOS, que é um outro tipo de estrutura. Na época houve, né, muita reclamação que isso ia enfraquecer a Lava Jato. E a gente estava falando da reação da classe política, né, e a questão da lei. E também é interessante dizer que com essa reação você trouxe algumas mudanças na lei, né? Por exemplo, o afrouxamento da lei da improbidade administrativa, que teve uma ampla votação na Câmara. E essa votação foram mais de 400 votos pelo afrouxamento da lei. Uhum. E ela tem o apoio tanto do PL do Bolsonaro quanto do PT do Lula, né? Ela uniu adversários políticos em prol de uma reação contra a Lava Jato, né? Na época, quem votou contra o abrandamento da lei foram o PSOL e o Novo, que estão ali fora do establishment, né, político, isso lá em 2021. Júlia, tem um outro aspecto que a gente precisa muito te ouvir, né? Você que teve ao longo de toda essa cobertura da Lava Jato, né, durante esses anos, né? Ela durou ali até 2021. Quero te ouvir como é que ela mexeu também na sua visão com o jornalismo, com a cobertura política, e como é que foi para você também, pessoalmente, passar por essa experiência. A Lava Jato, ela trouxe um ponto, assim, importante para a cobertura, né, de judiciário, que foi a transparência dos processos, né? É algo que, para o jornalismo, foi inovador, porque os processos eram completamente abertos a quem quisesse consultar, e isso facilitou muito o trabalho de quem não estava em Curitiba, por exemplo. Então, acho que até foi ali um ponto em que eles conseguiram a adesão da imprensa na cobertura, porque permitia que a imprensa, de forma geral, se debruçasse nesse caso, né? Você não precisava estar em Curitiba para trabalhar na Lava Jato, você podia acompanhar de onde você estivesse no Brasil. E isso também, como eu falei, né, foi importante para os investigadores, porque deu muito mais publicidade a esse caso. E eu, na época, lembro que conversava com colegas mais velhos na cobertura, e eles diziam que eles nunca tinham visto tanta publicidade. Você, no computador, você entrava no processo, você tinha acesso a todos os documentos, a toda a investigação, né? Então, foi uma facilidade. Agora, era um volume de informações tão grande que tinha essa dificuldade, né? Porque acontecia muita coisa ao mesmo tempo. A Lava Jato, por exemplo, ela optou por abrir ações penais individuais, assim, entre aspas. Você não tinha todas as empreiteiras em uma ação só, você tinha uma ação para cada empreiteira, então acontecia muita coisa ao mesmo tempo e era um trabalho assim desgastante no sentido de você tentar dar conta de ver tudo.
a ponto da própria estrutura jornalística montar uma espécie de força-tarefa para cobrir a Lava Jato, não era, Júlia, em certos momentos? Exatamente, eu lembro da lista do Fachin, né, quando teve a delação da Odebrecht fechou a delação premiada e tinha 77 delatores, né? Então você tem que fazer uma força-tarefa para todo mundo ouvir aqueles depoimentos e entender o que estava acontecendo. Então a gente também teve que montar essa força-tarefa. Bom, só para a gente fechar então, o material especial de 10 anos da Lava Jato vem sendo publicado no Estadão com várias recortes históricos e também analíticos, né, com figuras especialistas e quem se debruçou sobre esse tema que vocês estão publicando nessa série de reportagens. A gente pode dizer assim, né, Júlia? Exatamente, tem todo um apanhado histórico, tem entrevistas com pessoas que participaram da operação ou cientistas políticos que estão ali analisando, enfim, tem um material bem completo lá no site do Estadão. Júlia Afonso, gentilmente atendendo aqui ao nosso podcast, contando um pouco mais da experiência dela e de como foi acompanhar também todo esse período de Lava Jato. Muito obrigado, viu, Júlia? Obrigada, Manuel. Até a próxima. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 18 de março de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você. E até mais. Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.